Nós damos oportunidade para que as irmãs que ministrarão as crianças possam descer para a sala, as crianças as acompanhando, onde as crianças estarão recebendo a palavra do Senhor. Meus irmãos, o texto bíblico para a nossa pregação hoje, segundo livro de Samuel, capítulo 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 5. Nós leremos dos versos 1 ao 5. E depois nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 1, 30 a 33. Primeiro, segundo livro de Samuel 5, de 1 a 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Agora vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 30 ao 33. Lucas 1, 30 a 33, que diz assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Meus irmãos, as nossas muitas ações que nós produzimos no nosso dia a dia, inúmeras, elas decorrem de algum reino e de algum domínio presente em nossos corações. Por exemplo, a pessoa que vive na prática da mentira, da prostituição, da violência e de outros males, nesta prática, esta pessoa está afirmando que o maligno está exercendo um domínio sobre ela, a conduzindo a produzir as obras da carne. Mas, irmãos, o Senhor nosso Deus não nos fez para sermos vassalos do inimigo. O Senhor nos fez para que possamos viver o reino dele em nossos corações. O Senhor Jesus veio ao mundo para estabelecer na nossa vida o reino de Deus, que é bondade, que é justiça, verdade, amor. A palavra de Deus nesta noite, dando continuidade à série de estudos a respeito do reino de Davi, nos apresenta o momento em que Davi assumiu o reinado sobre toda a nação. Isto depois de longos anos, porque Davi, ainda quando jovenzinho,
Ele foi ungido por meio de Samuel para ser o rei da nação de Israel. Mas eis que naquela época, Saul era o rei, e Saul, movido por ciúmes, começou a perseguir a Davi, que se viu fugitivo, escondendo em diversos lugares, nos desertos, nas montanhas. Mas decorrido um tempo, com a morte de Saul, de seus filhos, Davi assume o reinado em Hebrom, mas ele assumiu o reinado sobre Judá, sobre a tribo de Judá, e reinou durante 7 anos e 6 meses. A partir destes 7 anos e 6 meses, Davi assume o reinado agora sobre toda a nação, e reinou ao todo 40 anos sobre a nação. Meus irmãos, havia no Velho Testamento os ofícios de sacerdote, rei e profeta. Ofícios estes que apontavam para Jesus, que viria para ser o sacerdote que nos apresentaria diante de Deus e que ofereceria um sacrifício para o perdão de nossos pecados. O sacerdote de profeta, o ministério, o ofício de profeta, apontava também para Jesus, a palavra viva, a palavra divina que se manifestaria neste mundo, revelando toda a vontade de Deus. E o ofício de rei, que também apontava para Jesus, que viria estabelecer o reinado de Deus em nossos corações. Nessa noite, nós queremos ver o reino de Davi como um protótipo do reino de Jesus, porque anuncia o reino de Jesus, prepara para o reino de Jesus. No primeiro texto em Samuel, nos mostra a unção de Davi agora sobre toda a nação de Israel. No segundo texto, o anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus, dizendo: ele é filho do Deus Altíssimo. Mas afirma que ele vem exercer o reinado de Davi, e que o seu reinado não tem fim, permanece para todo sempre. Meus irmãos, nessa noite, entendendo que o coração humano é mau, é desesperadamente corrupto, e que nós precisamos do reino de Deus estabelecido em nossos corações, nesta noite, nós veremos a respeito do reino de Davi como um protótipo do reinado de Jesus. E eu quero considerar com os irmãos, primeiramente, que este rei é tomado dentre o seu povo. Os anciãos de Israel vieram até Davi em Hebrom, dizendo: nós somos do mesmo povo que tu és. Reina, Davi, sobre nós, porque nós somos do mesmo povo, nós pertencemos ao mesmo povo. É verdade que Davi passou um bom tempo peregrinando, fugitivo, mas chegou o momento dele assumir o reinado, e ele é lembrado de que ele era carne daquele povo, fazia parte daquele povo, por isso ele estava apto a assumir o reinado sobre aquele povo. Inclusive, irmãos, havia profecia bíblica dizendo que aquele que assumiria o reinado seria um dentre aquele povo. No livro de Deuteronômio 17:15, que foi escrito bem antes, que narra fatos que aconteceram anteriormente, diz: estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho,
que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Então o rei que se levantaria sobre a nação precisava ser um rei que surgiria dentre eles, dentre o povo de Deus. Por que isso? Há algumas razões óbvias, irmãos. Porque é um dentre eles que poderia, de fato, exercer um reinado confiável. Um dentre eles é que poderia, de fato, se compadecer e se condoer do sofrimento do povo e lutar pelo povo. Um dentre eles é que poderia, de fato, representar aquele povo. Um estranho não poderia representá-los. Ah, meus irmãos, isso nos remete ao Senhor Jesus e ao reino de Jesus. É verdade, irmãos, que o Senhor Jesus veio da eternidade. É verdade que o anjo Gabriel disse, ele é filho do Deus Altíssimo. Mas é verdade também, irmãos, que ele surge dentre o povo de Deus. Em sua natureza humana, ele pertence àquele povo. É o rei que surgiu no meio daquele povo. E por isso mesmo, um rei digno para representar aquele povo diante do Deus Altíssimo, para conduzir aquele povo com verdadeira compaixão, alguém que sentia e sofria a dor daquele povo. O autor aos Hebreus nos descreve muito bem esse fato, quando ele diz, referindo-se a Jesus, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Meus irmãos, o nosso rei se levantou entre nós, sendo tentado em todas as coisas, sofrendo, e é plenamente capaz de perceber, de compreender o que você está vivendo hoje. O que está no seu coração, a sua tristeza, a sua luta, as suas dificuldades. Este rei é alguém que se levantou dentre este povo, sentindo as dores deste povo e se compadecendo deste povo. E o autor aos Hebreus segue dizendo, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí ele diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Quem está no trono? O rei. Nós podemos nos achegar junto a este trono da graça, de onde emana toda bênção e todo cuidado divino sobre as nossas vidas, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, o reino de Davi, protótipo do reino de Cristo, é um reino onde o rei se levanta dentre o povo, se identifica com este povo. Meus irmãos, não há dúvidas da transcendência de Deus, que Deus está muito além, é transcendente. Mas a transcendência de Deus não é maior que a imanência de Deus, ou seja, a presença de Deus aqui conosco.
O Senhor é soberano sobre todas as coisas, mas a soberania de Deus não é maior do que o amor dele, olhando para a nossa vida e se entregando na cruz por nós. O Senhor é rei, um rei que se levantou entre seu povo e foi levantado em uma cruz entre o seu povo. Mas eu quero considerar com os irmãos também que este rei é o rei que reúne a si todo o Israel. Meus irmãos, nos relata o texto bíblico que os anciãos de Israel, que eram os líderes das diversas tribos de Israel, depois da morte de Saul, dos filhos de Saul, eles se reúnem em Hebrom, onde estava Davi reinando sobre Judá, e eles disseram: reina sobre nós. Todos os líderes vieram a Davi pedindo a Davi que reinasse sobre eles. E aquele foi um dia maravilhoso, foi um dia de cumprimento de profecias. Foi um dia em que o reino de Davi se estendeu sobre toda a nação. Durante 40 anos ele exerce o seu reinado sobre toda a nação. Meus irmãos, o reinado de nosso Senhor Jesus é o reinado sobre todo o Israel. Sim, o Senhor Jesus veio para reinar sobre todo o Israel. Mas talvez você esteja lembrando, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas aí é necessário nós entendermos quem é o Israel de Deus. Ah, meus irmãos, o Israel de Deus, ele não é constituído daqueles que fisicamente, geneticamente, são descendentes de Abraão. Mas o Israel de Deus é composto por todos aqueles que herdaram a mesma fé do patriarca Abraão, todos aqueles que participam de uma aliança com Deus, todos aqueles que professam o Senhor como Deus de suas vidas. E é por isso que o Senhor Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E todo aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Desta forma, irmãos, o Senhor vai trazendo a sua presença e aos pés do Rei Jesus todo o seu povo, até completar o número dos salvos, até completar o povo de Israel, o povo de Deus, igreja do Senhor, que estará completa na glória eternamente com o Senhor. O reinado de Davi se estendeu sobre toda a nação, sobre todo Israel. De igual forma, o reinado de Jesus se estenderá sobre todo o Israel de Deus. Não ficará absolutamente ninguém fora deste reinado. Os anciãos de Israel se levantaram das suas tribos e todos vieram a Davi em Hebrom dizendo: reina sobre nós. Às vezes, o seu coração está distante de Deus. Às vezes a desesperança está reinando no seu coração. Às vezes o pecado está aninhado no seu coração. Às vezes o descuido espiritual é o reino no seu coração. A exemplo dos anciãos, levante-se de onde você e venha à presença de Jesus, dizendo: Senhor, reina sobre a nossa vida, que o seu reino se estenda sobre todo o teu povo, sobre todo o Israel, sobre crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, novos, velhos, porque o reino de Deus é para todo o seu povo.
o rei se levantou entre o povo. O reinado se estendeu sobre todo o Israel de Deus. Mas, irmãos, ainda podemos ver que este rei chegou trazendo uma missão real. Os anciãos de Israel lembraram que Davi havia sido ungido. E lembraram da promessa de Deus de que Davi apacentaria o povo e seria capitão sobre o povo. Essa era a missão do rei, apacentar. Isso nos remete a quê? A ovelhas que são alimentadas, protegidas, guiadas. E Davi se levantou como verdadeiro pastor em Israel, porque Davi conduziu aquele povo. Davi instituiu os cantores para cuidarem do louvor, para edificar aquele povo, os sacerdotes e profetas para ministrarem o ensino. Davi, portanto, conduziu aquele povo, pastoreando aquele povo. Mas Davi foi também o capitão, liderando aquele povo, vencendo os inimigos nas guerras, oferecendo proteção, ampliando o domínio territorial da nação. Inclusive Jerusalém, a cidade de Jerusalém foi conquistada sob a liderança de Davi. Então Davi se levantou como pastor daquele povo e se levantou como capitão a dirigir aquele povo. Ah, meus queridos, não é diferente com o filho de Davi, cujo reino é de eternidade a eternidade, porque o Senhor Jesus veio para nos pastorear. Ele viu as pessoas e se compadeceu, porque eram como ovelhas sem pastor. Ele ensinou as pessoas, ele cuidou das pessoas, ele consolou os corações que estavam aflitos, ele trouxe esperança para o povo. Ele falou a respeito do reino dos céus para aqueles que estavam abatidos e entristecidos. Ele apontou o caminho que aquele povo devia andar. Ele foi o pastor que curou os feridos, que perdoou os pecadores, que deu esperança eterna ao povo, que ensinou o reino dos céus e que nos seus cuidados deu a vida na cruz por este povo. Mas este rei, irmãos, esse rei lutou as nossas lutas, guerreou as nossas guerras e venceu os nossos adversários, porque ele venceu o pecado que nos assedia, levando mesmo sobre si, para que estejamos diante do Pai. Ele venceu o inimigo das nossas almas, Satanás, colocou debaixo dos seus pés. E ele venceu a própria morte, porque ressuscitou dentre os mortos. Às vezes, irmãos, nós sofremos muito, porque nós estamos em demasia preocupados com guerras que não são nossas, querendo vencer inimigos que são mais fortes do que nós. E nós esquecemos que o Senhor Jesus é o pastor que está cuidando da nossa vida. O Senhor Jesus é o rei que venceu os nossos adversários, que luta as nossas lutas, que guerreia as nossas guerras, que cuida da nossa vida e que conduzirá o seu povo são e salvo para a eternidade. Nós temos aqui, meus queridos, a instituição do reino de Davi sobre toda a nação. É um protótipo do reinado de Cristo. O reinado de Davi durou 40 anos, mas o reinado de Cristo é de eternidade a eternidade. O reinado de Davi foi um reinado limitado sob vários aspectos, mas o reino de Jesus é completo, é pleno, não tem limites. E meus irmãos, este rei Jesus
foi erguido dentre o seu próprio povo, é capaz de se condoer, de ter misericórdia e de nos representar dignamente. Este reinado de Jesus é o reinado para todo Israel de Deus. Os anciãos das várias tribos se levantaram e foram ter com Davi, dizendo: reina sobre nós. Levante do seu canto, busque o Senhor Jesus, dizendo: eu quero o teu reino na minha vida, o teu domínio no meu coração, a tua direção na minha vida. E o reinado do Senhor Jesus é o reinado que exerce pastoreio e liderança na nossa vida. Que assim se estabeleça e perdure o reino glorioso de Jesus no seu coração. E este reino de Jesus no coração nos levará às atitudes de adoração, de testemunho cristão, dos valores do reino de Deus por nós produzidos, para a honra e glória do bendito Senhor e Deus nosso. Amém. Quero convidar os irmãos para cantarmos o hino 132. Hino 132. Ao som do piano em pé, convidamos os irmãos a juntos entoarmos este hino. Que sobre a amarga cruz revelaste teu amor. Tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Senhor Jesus, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador a querer nos atrair. Sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Jesus, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Venha ver, Senhor Jesus, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu brando e santo amor. Vem, Senhor Jesus, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar.
Meus irmãos, logo após a oração e bênção, nós estaremos na porta para desejarmos aos irmãos uma semana abençoada. Vamos orar. Pai, graças damos ao Senhor pelo teu reino estabelecido em nossos corações, pela tua graça, providência e poder. Não queremos, Senhor, outra coisa na nossa vida a não ser o reino do Senhor, a dirigir as nossas vidas, a controlar as nossas ações, pois o teu reino é santo e é perfeito. Pai, em o nome de Jesus, opera com a tua graça em cada coração, para que naqueles corações onde reina a cobiça, onde reina a prostituição, onde reina o mal, para que possam experimentar a doçura, a pureza e a bênção do teu reino, e que assim sejamos em tudo santificados pelo teu poder. Leva-nos, ó Deus, na tua graça, que durante esta semana os nossos passos sejam guiados pelo Senhor, as nossas famílias pastoreadas pelo Senhor, as nossas vidas guardadas pelo teu poder. Nós oramos gratos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça bendita do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje, para todo sempre. Amém. Amém.